Fala profissional da elétrica, Anderson Campos por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Escola da Elétrica. E no vídeo de hoje nós vamos fazer o quadro aí, #AndersonResponde, tá? Esse quadro aqui é um quadro onde eu respondo as dúvidas que vocês mandam aqui nos comentários, inclusive depois já deixa sua dúvida aqui que a gente pode transformar ela em resposta aqui por vídeo, tá? E aí a gente pega as dúvidas de vocês aqui do YouTube e também do Instagram. Inclusive, se não segue a gente lá no Instagram, também segue lá, ó, @Escola da Elétrica, o editor vai pôr aqui pra você. A gente também posta conteúdos lá diariamente, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar. Hoje eu vou responder 3 dúvidas aqui. A terceira, ela é uma dúvida muito comum. Comum assim, com frequência a gente recebe essa dúvida, tá? Eu acho que vai agregar bastante para você. E ó, antes de eu responder a primeira dúvida, se é a sua primeira vez, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo técnico que a gente posta aqui. Projetos elétricos, instalações, softwares de engenharia, empreendedorismo na área elétrica, tá? Segue a gente aqui que eu tenho certeza que a gente vai contribuir com você de alguma forma. Mas, vamos lá. Vamos começar então, vou responder a primeira dúvida. Deixa eu pegar aqui na minha colinha a primeira dúvida. Ó, a primeira dúvida é do Marcos Antônio Zancanelli. Olá, acabei de me inscrever no canal. Desde já, lhe parabenizo. Gostaria de tirar uma dúvida, minha instalação é 127 volts. Qual cabo posso usar do medidor até o QDC via aérea? Olha, Marcos, é o seguinte, tá? Você me passou poucas informações para eu te dar uma resposta melhor. Então já fica uma dica aqui para todo mundo, né? Para eu calcular o alimentador, ou seja, o cabo que vai do medidor até o quadro de distribuição, eu preciso ter a corrente de demanda e também a tensão, né? Você já me passou que é 127 volts, a princípio monofásico, né? Então eu preciso também saber qual é a corrente de demanda ou a potência de demanda, né? Então você tem que fazer um computado lá geral, um levantamento da carga instalada, aplicar o fator de demanda, ok? Inclusive tem um vídeo que a gente dimensiona disjuntor geral, vou deixar aqui nos cards para você assistir depois, onde eu faço o cálculo de demanda para dimensionar o disjuntor geral. Tem um pouco a ver, né? Você vai ver eu calculando a demanda. Mas, resumo da história, você tem que calcular a carga instalada, ver qual é a demanda dessa instalação, a potência de demanda, para calcular a corrente, né? Uma vez que você tem a potência de demanda, em kVA, por exemplo, você divide a potência de demanda pela tensão 127 volts. Como é monofásico, divide direto. A corrente que você encontrar é a corrente que você vai usar para dimensionar o seu cabo elétrico. Inclusive, também vou deixar aqui nos cards, tem uns vídeos, uma série de vídeos, né, para você aprender a dimensionar cabos elétricos. Pode aplicar o que está lá, que você vai ser bem sucedido aí, beleza? Vamos para a segunda dúvida. A segunda dúvida é do Gabriel Siqueira da Aparecida. Excelente vídeo. Eu tenho uma dúvida em relação à alimentação do quadro que fica no pavimento superior. A partir do quadro do térreo até o quadro do pavimento superior, é permitido usar cabo de alimentação com isolação 750 volts? Já que está indo somente em eletroduto fechado embutido em laje. Olha, Gabriel, você pode sim utilizar o cabo 750 volts, né? Ou como a gente chama no termo técnico, o cabo isolado. Tem um outro vídeo, hoje eu estou recomendando um monte de vídeo, vou pôr aqui no card também para vocês assistirem depois. Tem um vídeo que eu falo qual é a diferença de cabo unipolar e cabo isolado, tá? Mas de forma resumida, o cabo isolado, ele é um cabo de condutor cobre com uma isolação e ele deve ser utilizado somente em conduto fechado, um eletroduto fechado, por exemplo. Já o cabo unipolar, ele tem a parte condutora, tem a primeira isolação e tem a segunda isolação, que ele é isolante elétrico também, mas ele tem uma proteção mecânica, né? Ele é uma proteção mecânica dele é melhor do que o cabo isolado, né? No caso do cabo unipolar. Esse cabo unipolar eu posso usar ele em condutos abertos, uma eletrocalha aberta, por exemplo, sem tampa, diretamente no solo, tá? A NBR 5410 ela me permite isso. Só vocês consultarem a tabela 33 de linhas elétricas, tá? Então o que acontece? Você falou que é eletroduto embutido em alvenaria e laje. Então você pode usar o cabo de 750 volts, que é o cabo isolado, tá? Não tem problema. Você pode usar sim, desde que você dimensione tudo corretamente, beleza? Então acho que tá respondido aí. Pode usar sim. Mesmo que você esteja subindo numa prumada elétrica, você pode utilizar, ok? Dependendo da situação, se for um quadro residencial comum, não tiver muita carga, tá tudo bem. Agora só fica atento se você estiver trabalhando de repente com um projeto industrial, coisas do gênero, pode ser interessante até usar o cabo unipolar, por ele aguentar uma temperatura e uma corrente maior, tá? Mas cada caso é um caso, se for residência, tranquilo, pode usar aí o de 750 volts. Vamos para a terceira dúvida. Bom, o Negócios Online aqui perguntou: professor, esse cálculo que é usado para dimensionar a bitola do condutor pela queda de tensão, ele pode ser aplicado em quais situações? Pois vi que, de acordo com a norma, para dimensionar cabos existem vários critérios: temperatura, isolação, agrupamento e etc. Qual a diferença e quando usar cada um deles? Bom, quando a gente vai dimensionar cabos elétricos, existem critérios de dimensionamento de cabos. Eu vou apresentar para vocês os principais e mais utilizados, tá? Teriam até outros, mas para não bagunçar muito a cabeça de vocês, eu vou apresentar os mais simples e que já funcionam muito bem e eu uso no meu dia a dia, tá? Então eu vou pedir para o meu editor colocar na tela para vocês a tabela de seção mínima de condutores, né? É a tabela 47 da NBR 5410.
Nessa tabela você pode verificar aí, ó, que para circuitos de iluminação e força, você tem uma seção mínima, independente da corrente. Então, em iluminação, o mínimo que eu posso usar é um cabo de 1,5. Não pode ser menor que isso. E circuitos de força não pode ser menor do que 2,5. Então, esse é o primeiro critério que a gente tem aí para adotar. Quando eu vou dimensionar, não importa a corrente. Se a corrente der para usar um cabo menor, eu não posso. Tem que ser 1,5 para iluminação e 2,5 para circuitos de força. Esse é o primeiro critério, tá? Então eu já sei aí a seção mínima, né? O cabo de seção mínima que eu posso utilizar. Aí a segunda situação é quando eu tenho a tabela 36, né? A tabela 36 é o dimensionamento pela capacidade de condução de corrente. Lembrando que essa tabela vai da tabela 36 até a tabela 39, tá? Aqui eu consigo ver, por exemplo, o condutor de PVC, né? E eu tenho os métodos de referência, A1, A2, B1, B2, C e D. Isso daqui são os métodos da infraestrutura, se é eletroduto embutido, se é eletrocalha, se é embutido ou aparente, tá? Isso eu consulto lá na tabela 33. Então nessa tabela aqui, eu vou verificar qual é a corrente do meu circuito, ok? Vamos imaginar que seja um circuito apenas no eletroduto e eu tenha uma corrente de 20 amperes. Então eu posso pegar aqui pelo método de referência B1, vamos imaginar que é um circuito monofásico, 2 condutores carregados, e eu desço na coluna procurando um cabo que tem uma corrente igual ou maior do que esses 20 amperes, que no caso daria um cabo de 2,5, que suporta até 24 amperes, tá? Lembrando que aqui eu não estou falando de fatores de correção. Quando eu tenho mais de um circuito dentro de um eletroduto, a temperatura interna desse eletroduto é maior, consequentemente a resistência dos cabos vão aumentar e a capacidade de condução de corrente vai ser menor. Então, quando eu tenho mais de um circuito no eletroduto, eu tenho que aplicar os fatores de correção. Inclusive, a gente também tem vídeo aqui no canal, depois vocês deem uma olhada aqui, eu ensino esse passo a passo completo. Mas, via de regra, você também tem tabelas para consultar isso, tá? Então, aqui na tela, você está vendo a tabela 42, que é os fatores de correções para fator de agrupamento. Então, quanto mais circuitos, mais fator você tem aqui. Então, você faz uma leitura dessa tabela, interpreta, consegue pegar esses fatores e utilizar no dimensionamento de cabos. Depois vocês assistam os vídeos de fatores de correção que a gente tem aqui no canal, que vai ficar mais claro isso. Eu só estou apresentando para você aí, tá? E tem também a tabela 40. A tabela 40 é fator de correção por temperatura, né? Então, a tabela 40, muitas das vezes, a gente trabalha com temperaturas diferentes. Imagina um ambiente industrial que a temperatura é 55 graus constante naquele local e ainda tem a passagem de corrente elétrica pelo cabo, né? Então a gente pega esses fatores e aplica também. E a queda de tensão? A queda de tensão, eu não tenho uma situação que eu devo ou não devo utilizar, né? Geralmente, as pessoas começam a considerar a queda de tensão a partir de 15 metros, de 20 metros. Por que eu mostrei tudo isso até aqui? Porque todos esses métodos fazem parte do dimensionamento de cabos. Eu tenho que dimensionar por esses critérios e fazer um comparativo. O que der maior é o que eu vou escolher. E a queda de tensão, geralmente, quando você tem comprimentos menores que 15 metros, e isso eu estou falando da minha experiência, tá? Não estou falando que existe alguma literatura sobre isso, é a minha experiência, que menos que 15 metros, geralmente a queda de tensão não dá um cabo maior do que pela capacidade de condução de corrente. Quando passa de 15 metros, aí vai ter algumas variáveis, dependendo da tensão, dependendo da corrente, pode acontecer que a queda de tensão dê uma seção de cabo maior do que pela capacidade de condução de corrente, tá? Então você tem que sempre comparar. Então, quando que eu devo usar a fórmula da queda de tensão? Cara, a partir de 15 metros usa, tá? A partir de 15 metros você usa e faz uma comparação com os outros métodos. Nunca pode ser isolado. Vou dimensionar somente pela queda de tensão. Não. Tem que considerar também a capacidade de condução de corrente, tá? A seção mínima eu apresentei a título de informação, tá? Para você saber que você não pode reduzir menos do que aquelas seções citadas, né, dos cabos, mas você tem que fazer uma comparação. Então compara a capacidade de condução de corrente considerando os fatores de correção, ok? E compara isso com a queda de tensão. A partir de 15 metros, considera ali a queda de tensão, faz um comparativo. O que der a seção maior é o que você vai utilizar o dimensionamento final, beleza? Bom, chegamos ao final do vídeo, então antes de você sair, deixa aqui nos comentários, tá? Coloca aqui qual a sua dúvida para virar o próximo hashtag Anderson Responde, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre os nossos conteúdos e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, vamos para cima!